Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje na teoria a gente iria continuar falando sobre todo esse caminho da reabilitação da Maria Eduarda, sobre o nascimento do Tiago, né? E mais algumas coisas. Mas aí eu fiquei pensando durante essa semana que o objetivo desse canal é esclarecer dúvidas, é poder ajudar pais que estão passando por isso, é poder contar um pouquinho do que a gente passou para que isso sirva de ajuda de alguma forma. Então eu fiquei pensando, será que as pessoas não têm a dúvida de saber por que eles optaram pelo implante coclear e não por libras? Porque quando a gente fala de surdo, de deficiente auditivo, automaticamente vem libras, né? Ah, então ele usa libras? Ah, ele sabe falar em libras? E aí, então as pessoas ficam com essa questão na cabeça. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando eu era criança, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu tive uma amiga que era surda e ela não era oralizada. Ela não entendia nada do que a gente falava, ela só usava libras. E ela tinha uma irmã mais nova que, na medida do possível, estava com ela como intérprete, mas nem sempre era assim. Então, aquilo me incomodava, eu sofria, mesmo criança, porque eu queria me comunicar, e aí às vezes eu tinha vergonha e não sei o que e tal. E aí eu fui aprender Libras por conta própria. Eu aprendi, a gente conviveu por alguns anos, e aí eu me mudei de cidade, perdi esse contato. Quando a Duda nasceu, eu lembro que essa minha amiga me veio, né, na memória. E eu falei assim, independente se a Duda vier a ouvir, se a cirurgia der certo ou não, eu quero que ela fale. A palavra era autonomia. Eu preciso que ela tenha autonomia. Ela tem que saber pegar um ônibus, ela tem que ir comprar pão, ela tem que comprar uma roupa que ela gosta, ela tem que fazer as coisas dela sozinha se ela quiser. Então, isso sempre foi a nossa ideia. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu não tô querendo falar para vocês o que é certo e o que é errado. Eu só tô querendo expor o porquê da minha decisão da cirurgia. Então, a gente sempre buscou isso. Quando ela operou, era muito difícil, porque uma criança deficiente auditiva que nasce com essa deficiência, e no caso da Duda que ficou até os 2 anos de idade privada de ouvir, o que acontece? Se eles não têm aquele sentido, eles vão buscar nos outros sentidos. Então, o que a Duda fazia? O que para ela era muito mais forte? O visual. Então, se naquele momento eu não estimulasse ela a falar, a se comunicar, era óbvio que era muito mais fácil Libras. Os gestos eram muito mais fáceis, era totalmente visual. Ela não precisava buscar o auditivo. Então, é uma fase bem complicada, é uma fase cansativa, é uma fase trabalhosa, é uma fase que às vezes a gente olha e fala assim, ai, será que vai dar certo? Será que em algum momento ela vai estar falando bem e tudo? Então, é uma disciplina até da família. Muitas vezes a gente precisa conversar com a família, com os mais próximos, olha, se apontar não dá, se não entender pede para repetir, se chamar e não olhar, chama mais uma vez, espera um pouco. Então, assim, é todo um trabalho diário de fazer com que a criança venha a falar, né? E aí as pessoas me perguntam assim, mas então ela não vai aprender Libras? Não sei. Isso é uma decisão dela. O que acontece? Quando a gente optou em fazer a cirurgia, existem pessoas que eram contra. Até hoje, as pessoas ainda muitos não têm essa informação do implante coclear, então acham que a solução realmente é Libras. E aí, então, há essas duas linhas. E aí as pessoas, qual que era a minha posição? Se lá na frente, se lá adulta, ela optar em não usar o implante dela, em querer usar Libras, é uma opção dela. Isso já não compete a mim. Agora, eu não quero que chegue lá na frente e de repente ela olhe e fale assim, por que eu não fiz a cirurgia lá atrás se eu poderia ter feito?
Então, esse sempre foi meu pensamento. Não, eu vou fazer o melhor que eu posso agora e lá na frente é uma decisão dela. Eu acredito sim que ela vá usar Libras, porque ela tem os amigos que usam Libras e algumas coisas ela já sabe. E isso é muito legal, porque ela hoje consegue diferenciar isso. Eu falo até que Libras virou uma segunda língua dela, né? Assim como a gente fala o português, fala o inglês, fala o espanhol, ela fala Libras. Então, eu já percebi que determinados amigos dela, que não estão entendendo ela falando, ela usa gestos. Mas ela sabe muito bem que com uma pessoa ouvinte ela não precisa usar, que até em casa mesmo ela não usa. Então, foi dessa forma, tá bom? Então eu queria deixar isso bem esclarecido para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, escreva aqui no comentário, tá bom? Deixa o seu like, fala se você gostou desse conteúdo que eu propus a fazer. E até o próximo vídeo. Um beijo!